Olá, turma! Eu sou a professora Rita C. Azevedo, do Instituto Federal do Ceará, do campus de Tabuleiro do Norte, e estou aqui mais uma vez com vocês, com muito prazer, nesse projeto bonito que é o Revisão Enem. Nós vamos encerrar as nossas aulas de redação, vamos falar um pouco de cada competência e vamos dar uma atenção especial à competência 4, que é a competência relativa à coesão textual. Trabalharei um pouquinho também de pontuação. Vocês vão outra vez aproveitar o nosso texto e vamos fazer essa análise usando o texto que estamos construindo juntos ao longo desse processo. Quais são as 5 competências do Enem? A primeira competência, a competência 1, diz respeito à escrita e à gramática. A competência 2 diz respeito a tema. Nós tratamos do aspecto tema no nosso primeiro encontro. Diferenciamos tema de assunto e vimos como abordar o tema adequadamente. Também trata a competência 2 das partes do texto, da formação adequada das 3 partes. Também falamos disso no nosso primeiro encontro. Trata de tese. Tese também foi assunto do nosso primeiro encontro. E a competência 2 trata ainda de repertório sociocultural. Agora que nós já vimos o texto inteiro, nós podemos falar um pouquinho sobre isso. O que é o repertório sociocultural? É aquele repertório que você traz em sua bagagem de conhecimento. O que você aprendeu vendo um filme, o que você aprendeu lendo uma revista, lendo um jornal, ouvindo um professor, ouvindo seus familiares, conversando com amigos. Evidentemente, você precisa passar a sua peneira crítica em tudo que você lê, em tudo que você vê, em tudo que você conversa, em tudo que você discute. Mas você vai adquirindo essa habilidade ao longo do tempo. Então, você traz uma bagagem de livros, de filmes, de aulas, de informações de amigos, dos seus pais, do que você vê no mundo, dos fatos que você observa. Então, isso é o repertório sociocultural. O repertório também é avaliado na competência 2. E no nosso texto, trabalhamos o repertório quando nos referimos à existência de um projeto de lei no Senado Federal e quando nos referimos ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Rita C., qual é o melhor momento para incluir repertório? Quantas vezes eu posso fazer isso? O melhor momento é aquele em que você lembra algo com segurança que possa realmente ser encaixado naquela passagem. Porque tanto se relaciona bem com a passagem, como com o próprio tema, como com a tese. Não adianta você trazer um repertório à força, colocando-o ali apenas para expor um conhecimento extra, se ele realmente não tem valor, não vai ajudar você em sua argumentação naquele momento. Então tenha muito cuidado para não se exceder. É melhor trazer menos repertório e trazer repertório realmente cabível do que trazer muito repertório sociocultural apenas para jogar informações e demonstrar um conhecimento solto, perdido. Muito bem, passemos à competência 3. A competência 3 é responsável pela seleção dos argumentos, pela hierarquização desses argumentos, a forma como você os dispõe no texto, demonstrando quais têm maior peso, quais têm menor peso. Então, essa é a competência da organização de um plano de texto, de um projeto de texto. Nós também tratamos de plano de texto no nosso encontro inicial. No nosso encontro 2, nós vimos como fazer o desenvolvimento, porque no 1 já havíamos feito a introdução, e no 3 tratamos da proposta interventiva. Temos um texto inteiro, então agora podemos falar da competência 4. A competência 4 diz respeito à explicitação de relações.
explicitação porque as relações vão ser marcadas por palavras escritas, visíveis, audíveis. Então, você precisa demonstrar que percebe que relações se estabelecem entre frases, coesão interfrasal, entre parágrafos, coesão interparagráfica e também dentro das frases, coesão entre orações. Então, vamos ficar atentos. Vocês têm o texto inteiro agora. Peguem uma canetinha e vamos marcar algumas palavras interessantes. Eu não estou querendo dizer que vocês precisarão, em todas as redações que construírem, usar as palavras que eu usei. Mas eu quero que você perceba que há uma retomada constante, que há um estabelecimento de relações muito claras. Vamos ver aqui no nosso parágrafo número 1. Nós temos uma frase inicial, que é assim: os crimes de pedofilia previstos no ECA vêm recebendo atenção no Brasil, devendo-se admitir que existem ações notáveis voltadas para o seu combate. Por favor, circulem a palavrinha seu. A palavra seu, pronome possessivo, retoma, observem, pedofilia. Ou melhor, pedofilia não, crimes de pedofilia. Combate dos crimes de pedofilia. Sem a palavra seu, eu precisaria repetir a expressão. A minha redação traria muitas repetições. Então, tenham cuidado. A palavra seu retoma crimes de pedofilia. Você pode até colocar um numeralzinho 1, circular a palavra seu, colocar um numeral 1 e acima de crimes de pedofilia colocar o numeral 1 também, porque aí você consegue depois estudar sozinho, sozinha. Vamos lá. Como a provocação do Senado Federal, a votação de projeto de lei que os enquadre como hediondos. Circulem esse us. Esse us, mais uma vez, se refere a crimes de pedofilia. Então você circula o us, coloca o numeral 1 acima, porque você já sabe que dentro desta frase há coesão. Você recuperou 2 vezes crimes de pedofilia. Ora, turma, se você não tivesse esses recursos, como seria? Você usaria só nesta frase 3 vezes a expressão crimes de pedofilia. Então, a coesão ocorre dentro das frases também, dentro das orações também. Eu não vou dizer a vocês que vou identificar nessa nossa conversa todos os elementos coesivos, mas eu vou observar os principais elementos com vocês. Vamos agora para a próxima frase. Lamentavelmente, apesar de essa propositura ter sido feita em 2018, eu gostaria de que vocês circulassem essa propositura. De que propositura eu estou falando? De que propositura eu estou falando? Eu estou falando da provocação do Senado à votação de um projeto de lei. A propositura é o próprio projeto de lei. Então, circulem propositura, coloquem um 2 acima e coloquem um 2 em projeto de lei. O projeto de lei é proposto, é a propositura. Então, aqui você percebe que a frase 2 carregou algo da frase 1, trouxe algo da frase 1. E isso é importante para a redação Enem. Muito bem. Essa é usado para a recuperação de elementos anteriores. É um pronome anafórico. Então, por favor, essa propositura, numeral 2, e também projeto de lei, numeral 2. Então, vou retomar a leitura, gente. Lamentavelmente, apesar dessa propositura ter sido feita em 2018, até o momento não foi atendida. E outras ações, embora imprescindíveis, por favor, circulem outras ações. Vejam uma coesão com o numeral, com o pronome indefinido. Vocês vão usar agora o numeral 3. 3. Lamentavelmente, apesar de essa propositura ter sido feita em 2018, até o momento não foi atendida. A expressão essa propositura se refere a projeto de lei. Circulem a expressão essa propositura, coloquem o numeral 2 acima, por favor, e coloquem outra vez o numeral 2 em projeto de lei.
Essa propositura foi feita em 2018. Até o momento, não foi atendida. E outras ações, embora imprescindíveis, são falhas e insuficientes. A que se refere a expressão outras ações? Essa expressão só vai poder ser entendida se houver alguma ação citada antes. Só há lógica em eu dizer outras ações se antes houver alguma ação. Então, para que eu compreenda a expressão outras ações, eu vou ter que me lembrar da ação de projeto de lei. O projeto de lei é uma ação, a propositura de um projeto. Então, vocês, por favor, circulem outras ações, coloquem mais uma vez o numeral 2, porque tanto a expressão outras ações como a expressão essa propositura se referem a projeto de lei. Então, vejam que uma frase vem trazendo resquícios da outra. Interessante. Esse pronome outras é um pronome também anafórico, é um pronome indefinido. Bem, depois nós continuamos e dizemos que essas ações precisam ser avaliadas, reforçadas, complementadas com outras também relevantes para o enfrentamento do problema. Aqui, gente, há então uma prova de que uma frase, de algum modo, se relaciona com a outra frase. Muitas vezes essa relação não é explícita, mas como a proposta de correção do Enem exige isso, vamos deixar tudo bem claro, trazendo esses elementos de recuperação escritos nas nossas frases. Vamos ao parágrafo número 2. É preciso considerar inicialmente que ir de encontro a um contexto tão lastimável de agressão a crianças e a adolescentes pode evitar graves problemas a esses indivíduos. Muito bem. Então agora circule esses indivíduos. Circule a expressão esses indivíduos e coloque o numeral 3 acima. A que se refere esses indivíduos? Se refere a crianças e adolescentes. Então você circula crianças e adolescentes e coloca o numeral 3 também. Você vai percebendo que o texto traz recuperação. Rita, se eu tenho uma sugestão. Pois não. Eu gostaria de substituir a palavra esses pela palavra tais. Eu posso, pode e deve. Por quê? Porque eu já tenho esses no parágrafo anterior. Quanto mais você demonstrar domínio de um repertório coesivo, melhor. Então, substitua esses por tais, fica perfeito. Muito bem, continua com o numeral 3, tais indivíduos. Dentre os quais. Ora, os quais é pronome relativo e se refere aos indivíduos. Então, por gentileza, circulem mais uma vez, circulem os quais e coloquem o numeral 3. Para vocês perceberem que esses elementos estão todos conectados. Os quais, indivíduos, crianças e adolescentes. Bem, continuando a leitura, nós dizemos que eles se destacam, que se destacam crises de ansiedade, reações agressivas, comportamentos de isolamento social, prejuízos de concentração e de aprendizado, dificuldades de interação que acompanham as vítimas. Esse que você vai circular e colocar o numeral 4, Coloque o numeral 4 acima, se refere a esses problemas citados. Você vai ter que circular vários problemas aqui. Vai ter que circular reações agressivas, crises de ansiedade, comportamentos de isolamento social, prejuízo de concentração e de aprendizado, dificuldades de interação. Então, esse que se refere a todos esses elementos. Esse que equivale aos quais. É pronome relativo. Nós estamos aqui com o elemento número 4. Continuando a leitura, vamos para a próxima frase, que diz: muitas vezes sequer se cogita que tudo isso e outros fatos até mais graves derivem dos crimes em foco. Tudo isso deverá ser circulado, você deverá colocar o numeral 5, porque o tudo isso, desculpem, o numeral 4, porque o tudo isso, numeral 4, gente, o tudo isso recupera os problemas que estavam aí expostos, tanto quanto a palavra que. Então, ainda estamos aí no elemento 4. Bom, outros fatos também, circule e coloque o numeral 4. Quando você chegar ao finzinho da frase, há crimes em foco. Que crimes?
Lembrem, que crimes? Quais são os crimes em discussão? Quais são os crimes em foco? Os crimes de pedofilia. Então você vai usar aqui, vai circular crimes em foco e vai usar o numeral 1. Lembram? Os crimes de pedofilia já estavam citados desde o parágrafo inicial. Desse modo, e aqui, gente, nós temos uma conexão que traz uma ideia de conclusão. Portanto, desse modo, assim, então, logo. É um outro tipo de coesão. Não para recuperar palavras, mas para estabelecer relação entre as partes, entre as frases ou entre as orações, muitas vezes. Aqui traz uma conclusão de parágrafo. Desse modo, circulem desse modo, mas eu não vou pedir que vocês numerem. Por quê? Porque é um outro elemento coesivo, um outro tipo. Desse modo, famílias evitarem tratar ou tratarem superficialmente do que sejam a pedofilia e suas graves manifestações, circulem suas, por favor. Circulem suas e coloquem um numeral. Acredito que o 6, exato. Circulem suas porque se refere à pedofilia. Suas graves manifestações, aliás, vocês vão circular. Suas graves manifestações se refere a graves manifestações da pedofilia. Tentando evitá-las, circule o las, que também se refere a essas manifestações. Coloquem o numeral 6. Circulem o segundo las, que também se refere às graves manifestações. Numeral 6. Bem, gente, no início da próxima frase, nós temos a expressão desse modo. Desse modo, estabelece uma relação de conclusão com a frase anterior. Nós temos aqui uma chamada conclusão de parágrafo. Eu não vou pedir que vocês circulem desse modo, porque desse modo, ao contrário das palavras que nós estamos circulando até agora, não está recuperando outra palavra. Está estabelecendo uma relação entre frases. Vamos ler essa passagem. Desse modo, famílias evitarem tratar ou tratarem superficialmente do que sejam a pedofilia e suas graves manifestações. Bem, aqui nós vamos circular o suas. A palavra suas se refere à palavra pedofilia. É como se eu dissesse a pedofilia e as graves manifestações da própria pedofilia. Então, esse suas vai ser circulado. Também circule a palavra pedofilia. Acredito que aqui nós tenhamos já o numeral 6, não é isso? Tanto para o suas quanto para a palavra pedofilia. Em seguida, nós dizemos, tentando evitá-las ou remediá-las. O que significa esse las? A que se refere o las? O que ele retoma? Evitar as graves manifestações, no plural. Vejam que o las está no plural. Circulem o primeiro las, circulem o segundo las, coloquem o numeral 7 acima de cada um deles, voltem e circulem graves manifestações, colocando também o numeral 7 acima de graves manifestações. Continuando a leitura, nós temos apenas em seus domínios. Pela compreensão do texto, você percebe que são os domínios familiares, os domínios das famílias. Então, vamos colocar aí um círculo em domínios, em seus e em famílias. Circulem os seus, coloquem o numeral 8 e também o numeral 8 acima da palavra famílias, que deverá ser circulada. A palavra seus se refere a famílias, domínios da família, das famílias. É erro de consequências desastrosas, bem como o entre outros, a limitação de governos à espera de denúncias timidamente estimuladas para posterior atuação. Eu gostaria de que vocês circulassem este U, escrito O, antes do verbo ser, em bem como o A que será que se refere este U? Coloquem o numeral 9 acima dele, depois de circulá-lo, e vejam que ele se refere à palavra erro. É como se eu dissesse, bem como é erro,
a limitação de governos. Então, circulem a palavra erro e coloquem 9 também. Esse é um exercício de coesão textual. Vamos ao parágrafo número 3. Pode-se afirmar com propriedade que os comportamentos familiares supracitados... Então, gente, circulem os comportamentos familiares supracitados. São os comportamentos familiares citados no parágrafo anterior. Vocês circulam essa expressão, comportamentos familiares supracitados, colocam o numeral 10, mas nós não vamos procurá-los no parágrafo anterior, porque isso seria bem cansativo para vocês. Vocês se lembram bem de quais são eles. Você pode até puxar uma setinha aí no seu material e dizer: estão citados no parágrafo anterior. Evidentemente, se estão supracitados, estão citados acima. Observem que nós estamos, algumas vezes, estabelecendo relações entre os parágrafos. Para a pessoa conhecer que comportamentos são esses, precisará ter lido o parágrafo anterior. Essa é a coesão interparagráfica. Vamos ao parágrafo 3. Pode-se afirmar com propriedade que os comportamentos familiares supracitados têm duas razões principais. Circulem a expressão comportamentos familiares supracitados. Essa expressão estabelece uma coesão interparagráfica, recupera elementos do parágrafo anterior, citados acima, supracitados. Essa coesão é muito importante. Você precisa demonstrar que sabe fazer coesão entre orações, entre palavras mesmo, entre frases e entre parágrafos. Então, ela só vai ser entendida se você tiver lido o parágrafo anterior. Jamais alguém saberá que comportamentos familiares são esses se não ler o parágrafo 3. Então, vocês vão fazer o seguinte: vão circular essa expressão, comportamentos familiares supracitados, vão colocar acima dela o numeral 10 e vão puxar uma setinha, indicando uma setinha para cima, indicando que os problemas estão no parágrafo anterior. Pessoal, vamos ler a próxima frase. Uma é uma concepção indevida da pedofilia. Essa palavra uma significa uma razão. Porque nós temos aqui, antes do ponto, duas razões principais. Uma delas, uma razão. Então, esse uma, vocês circulam, colocam o numeral 11 e circulam também a expressão razões principais, colocando o numeral 11 acima dela outra vez. É uma concepção indevida da pedofilia, a qual esse a qual se refere a uma concepção indevida da pedofilia. Então, por favor, circulem a expressão a qual, circulem a expressão concepção indevida da pedofilia e coloque o 11 outra vez, tanto acima de a qual como acima de concepção indevida da pedofilia. Por que, Rita Silva, eu vou usar 11? Porque todos esses elementos, o elemento uma, o elemento concepção indevida da pedofilia e o elemento a qual, são relativos a uma das razões principais. Então, esse é um grupo só. Bom, uma é uma concepção indevida da pedofilia, a qual, para a OMS, é uma enfermidade psíquica e deve ser tratada, mas, para a maioria dos brasileiros, constitui um crime e uma razão de profunda vergonha. Já no que concerne a lacuna governamental, é nítida a existência quase exclusiva de ações repressivas em detrimento de outras educativas e preventivas, inclusive de natureza médica. Gente, eu estou aqui escolhendo as principais, mas existe coesão a todo tempo, tá? O tema não é suficientemente discutido, não é abordado devidamente na escola, na mídia tradicional, nas associações populares, não tem espaço de destaque em campanhas oficiais. Por exemplo, o tema. Eu disse várias informações sobre o tema. Existe aqui uma coesão chamada coesão por elipse. Continuando, nós dizemos: assim, ainda é pequena a contribuição da sociedade na observação de riscos e de práticas dos crimes em questão, bem como na sua denúncia, no seu evitamento e na ajuda ao controle da pedofilia no âmbito da saúde pública. Quero aí que vocês circulem a palavra
sua, na penúltima linha, em sua denúncia. Quero que vocês circulem também a palavra seu, em o seu evitamento. A que se referem essas duas palavras, esses dois pronomes? Sua denúncia. Denúncia de quê? Evitamento de quê? Então, elas se referem a crimes em questão, que na verdade são os crimes de pedofilia. Sabe que numeralzinho vocês vão colocar aí, gente? Número 1. Porque esse seu se refere a crimes de pedofilia, que estão na primeira linha do seu texto, não é do seu parágrafo. Esse sua também. E esses crimes em questão que você deverá circular também, são os crimes de pedofilia. Então, numeral 1. Vamos fechar. Ufa, Rita C, esse exercício é longo, Mas é um exercício importante porque às vezes as frases ficam muito soltas. Você precisa estabelecer ligação entre essas frases. Vamos ver aqui o nosso parágrafo final. Tendo-se por base as considerações feitas, circulem considerações feitas. Essa é uma forma de retomar o texto inteiro e coloquem aí um numeral. Confesso que já me perdi, acredito que seja o 12. Se não for o 12, o 13. Tendo-se por base as considerações feitas, é possível deduzir que, a fim de combater adequadamente os crimes de pedofilia no Brasil, a discussão responsável e aprofundada sobre ela. A palavra ela se refere à pedofilia. Circulem e numere tanto a palavra ela como a palavra pedofilia. Deve ser feita por governos do país. Circulem a palavra país, coloquem um numeral. Não lembro bem se 13 ou 14 já. E também circulem a palavra Brasil, porque essa palavra país se refere à palavra Brasil. Elas estão ligadas. O mesmo numeral que você usar acima de país, use acima de Brasil. A palavra pelos, se refere a governos, vocês percebam. A palavra isso se refere à ação de discutir, estamos caminhando para o fim. Temos um pois aí explicativo. E na nossa frase final, temos a palavra problema, que vocês sabem muito bem que são os crimes de pedofilia. Então aqui vocês deverão circular o elemento, o problema, colocar o numeral 1, porque ele retoma os crimes de pedofilia. Gente, quanto à pontuação, eu quero deixar uma orientação importante. Vocês observem que o maior número de vírgulas ocorre quando nós invertemos as posições de praxe das frases, né? Nós colocamos, por exemplo, um adjunto adverbial que tem normalmente uma posição no fim da oração, nós colocamos no meio dessa oração ou no início. Então, se ele for longo, nós já somos obrigados a usar uma vírgula. Se ele for curtinho, não. Para que vocês tenham um atendimento mais centrado, mais detalhado, eu vou fazer uma nota explicando toda a pontuação desse texto para vocês. Porque eu sei que o erro de vírgulas é responsável por um grande número de pontos perdidos no Enem. Então, eu deixo apenas essa observação agora, mas vou fazer um levantamento de todas as vírgulas, vou justificá-las e vou entregar para que vocês possam estudar com calma, sem apenas me ouvir aqui. Tá bom? Um grande abraço. Desejo a todos um super resultado no Enem. Espero que tenham aproveitado bem. Até breve. Vocês deverão nos dizer, com certeza, do sucesso de vocês. Grande abraço, fiquem bem.